Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Eu tava planejando o conteúdo do Corinthians e Racing, aí, do Corinthians contra times argentinos em duelos de mata-mata. Porém, me surgiu um outro tema que eu achei até mais interessante de gravar pra vocês, que vocês já viram aqui no título, falando sobre o impacto do Memphis Depay. Sim, é uma amostragem pequena de jogos, mas até agora vai te surpreender, mostrando fatos de como que o Corinthians evoluiu e é outro time depois que o Memphis estreou. Mas enfim, vamos só falar rapidamente sobre os confrontos do Corinthians contra times argentinos. Vamos acreditar, meus amigos, primeiro de tudo, porque o Corinthians recentemente, e mesmo com times absolutamente inferiores ao que temos hoje, a gente conseguiu eliminar os hermanos, e não foram poucas vezes não, inclusive contra o próprio Racing em 2019, quem não se lembra do Cássio fechando o gol e salvando o Coringão nos pênaltis, inclusive aí no mesmo é o cilindro que todo mundo diz que é impossível de eliminar os caras, a gente já fez isso em 2019, que era, um time sofrível. A gente veio de 2 empates, empatou na Neoquímica Arena, empatou lá também em 2 empates de 1-1 e o Corinthians se levou a melhor nos pênaltis. Vamos torcer, vamos acreditar. Empate dessa vez novamente levará aos pênaltis e nada que o Corinthians também não possa vencer com uma vitória magra. 1-0, 2-1 choradinho também nos leva para essa final, então vamos acreditar, pô. Antes daquele temporal absoluto, o Corinthians estava colocando a bola no chão, inclusive o primeiro gol saiu de uma jogada trabalhada, muito bem trabalhada, onde o Corinthians jogou para um lado, jogou para o outro, achou espaço com o Memphis, que buscou a marcação e achou o Yuri Alberto, e depois foi outro jogo, depois daquela aguarada que caiu na Neoquímica Arena na semana passada. Então vamos acreditar que talvez com umas condições climáticas em dia, a gente consiga jogar bola e ir pra cima dos caras. 2022 também, quem não se lembra daquele time completamente remendado que foi pra Bomboneira e a gente conseguiu eliminar o Boca Juniors. A gente já tinha enfrentado o Boca na fase de grupos e depois pegou nos mata-mata também. Na fase de grupos a gente conseguiu ganhar de 2-0, inclusive eu tava lá, que jogo sensacional. E depois do mata-mata foram 2 empates novamente. Empate na Neoquímica Arena, empate lá na Argentina e novamente nos pênaltis a gente tava classificado. 6-5, quem não se lembra, é uma disputa interminável pra gente e com um time completamente remendado a gente conseguiu passar dos caras lá. E em 2023 também teve outra classificação e também lá na Argentina. Dessa vez a gente ganhou em casa, levou para a Argentina e empatou fora e conseguiu a classificação também. Ou seja, 2019, 22, 23 conseguimos classificação lá na Argentina. Por que não acreditar numa quarta classificação aí em anos praticamente consecutivos? Vamos que dá. E esse jogo foi contra o News, né? News Old Boys. Não vamos esquecer também contra o Estudiantes. Que também, lembra que aquele jogo que não entrava nada? Os caras fizeram uma pressão absurda. Bola na trave, o Cássio pegando tudo. De novo nos pênaltis, onde a gente ganhou na Neoquímica Arena, eles ganharam lá. De novo nos pênaltis a gente conseguiu a classificação. Então o Corinthians é gigantesco. Essa camisa pesa e a gente vai fazer valer a classificação novamente. Dito isso, bora pro tema principal do vídeo, o desempenho do Memphis Depay e como que ele evoluiu o Corinthians como um todo. Let's go, Memphis! Bora lá então, meus amigos, para os dados que eu preparei aqui para vocês. Na Copa Sul-Americana foram 2 jogos até agora do Memphis, 0 gols, porém 2 assistências. Foram 115 minutos jogados, não vamos se pegar a 2 jogos porque não foram os 90 minutos praticados durante as 2 partidas. Então, fazendo uma média, o Memphis tem uma participação para gol a cada 57 minutos. Isso é muito, mas muito mesmo. A gente está falando praticamente de quase 2 participações para gol em um jogo. É um dado muito bom. Beleza, amostragem pequena, porém já está mostrando para o que veio. Teve jogador de rival aí que foi contratado a peso de ouro, muita mídia e não jogou nada, né? Bora lá, Campeonato Brasileiro. Foram 5 jogos até o momento, 2 gols, 1 assistência, 303 minutos jogados e 1 participação para gol a cada 101 minutos. Outro excelente dado. Novamente, uma participação para gol direta praticamente todo o jogo. E se a gente for fazer um geral, não sei porque sumiu minhas imagens da minha apresentação que eu tinha feito tão bonitamente, então bora vir direto aqui de onde eu edito as apresentações. Um geral do Memphis foram 7 jogos, 2 gols e 3 assistências, 418 minutos jogados até agora pelo Corinthians e uma participação direta para gol a cada 83 minutos. Ou seja, aqui a gente já tem, sim, real, mais de uma participação para gol direta por partida. E se a gente for totalizar uma partida com 90 minutos, tem mais os acréscimos, claro.
Então isso daqui são números absurdos individuais. E vamos ver também os números coletivos. Porém, antes, meus amigos, não caia em conversinha de antes. Esse camarada aqui, ó, foi uma enganação total e teve muita gente tentando comparar o Memphis a esse sujeito aqui quando o cara chegou no Brasil. Não tem comparação nenhuma. Memphis Depay, inclusive, com apenas 7 jogos como titular, ou melhor, 4 como titular, 7 jogos no total, se igualou ao número de gols do James Rodrigues com a camisa do São Paulo, que foram 22 jogos ao total. Ambos balançaram as redes 2 vezes até o momento. Porém, ainda a gente pode aliar o impacto coletivo que o Memphis está conseguindo transformar a equipe, potencializando, por exemplo, seu companheiro de ataque, o Yuri Alberto. Inclusive, 2 dessas assistências aqui foram para o Yuri Alberto, poderiam ser até 3, se não fosse aqui, novamente aquele gol por cabelinho impedido do Yuri Alberto, onde foi realmente uma assistência, um cruzamento perfeito por uma cabeçada firme do Yuri Alberto. Então sim, ele vem potencializando seus companheiros com a sua qualidade técnica. E vamos ver, inclusive, então, o aproveitamento do Memphis, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, que foram os 2 campeonatos que ele participou até o momento. Bora lá. Na Sul-Americana foi 1 vitória e um empate até agora, um aproveitamento de 66%. No Campeonato Brasileiro, também aproveitamento de 66%, com 3 vitórias, um empate, que eu coloquei até aqui, ó, entre parênteses, que foi um empate no acréscimo contra o Internacional, poderia tranquilamente ser uma 4ª vitória e uma derrota num jogo completamente atípico contra o São Paulo, onde a gente teve 2 expulsões. Então sim, esse 66% no Brasileirão poderia ser até melhor se não fosse esse pequeno detalhe, principalmente contra o Internacional. E isso daqui, meus amigos, esse desempenho de 66% é desempenho de time que está lá no topo da tabela. Inclusive vou trazer aqui para vocês, ó. Aproveitamento com o Memphis, o Corinthians tem 66% de aproveitamento e se liga no aproveitamento do top 4 do Campeonato Brasileiro até o momento. O Botafogo tem 68%. Claro, isso numa amostragem maior, pegando desde o início do campeonato. Mas quem garante que se o Memphis não tivesse realmente desde o início, esse time, na verdade, toda essa janela que foi feita na segunda janela, na janela de meio de ano, o Corinthians não teria um aproveitamento muito superior ao que veio a ter lá naquele começo de temporada. E se esse aproveitamento, por exemplo, se manter, ou quem sabe até a gente tenha um aproveitamento semelhante no ano que vem, seria para G4 tranquilamente, porque ó, com esse aproveitamento aqui é segundo lugar brigando por liderança de campeonato. Tá, de novo, vou reforçar, é uma amostragem pequena, mas uma amostragem que dá esperança, pô. Um jogador chegar agora de uma liga completamente diferente e ter esse impacto inicial é muito positivo. E eu tenho que fazer esse vídeo aqui porque, inclusive, eu lembro da partida depois contra o São Paulo, eu ter que vir aqui e fazer um vídeo pedindo calma para fiel Instagram que tava descendo, ó. Descendo mamona no Memphis lá na página dele, criticando o cara por estar de calça jeans molhada no clássico. De novo, jogo em Brasília, com condições climáticas semelhantes ao que teve agora no jogo em Mato Grosso contra o Cuiabá. Muito calor, o cara tinha acabado de estrear no time e realmente não conseguiu desempenhar futebol naquele dia. Me diga quem do nosso time conseguiu. Aquela partida foi completamente atípica, como mencionei aqui em cima, totalmente para esquecer. Porém, depois já vieram os resultados e, inclusive, individualmente se destacando o Memphis. Então, calma, meus amigos. E o aproveitamento do Corinthians sem o Memphis, ele veio aí, ó, há 7 jogos atrás. Isso a gente tá falando de 26ª rodada. Era esse aproveitamento do Corinthians. 32%. Fui maldoso de colocar o Pedro Raul e o Rubão aqui? Não sei se fui, porque 32% era o desempenho do Corinthians antes do Memphis estrear, para vocês terem uma ideia. 26ª rodada, a gente tinha 25 pontos nessa atual situação aqui. Depois a gente teve um ganho absurdo e, curiosamente, coincidentemente, desde que o Memphis estreou. E ó, vamos fazer um cálculo. Nos últimos 5 jogos que o Memphis disputou no Campeonato Brasileiro, dos 15 pontos disponíveis, o Corinthians conquistou 10. Seria G4 nesse período curto e recente do Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo, para você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos, ele conquistou 11 dos 15 pontos, assim como o Palmeiras também, 11 dos 15 pontos, e assim como o Internacional, 11 dos 15 pontos.
se não fosse aquele empate terrível na Arena, onde a gente jogou melhor com o Internacional, era para eles, o Internacional ter 10 e a gente ter 12, ou seja, ser líder do campeonato, se pegar essa pequena fraçãozinha do campeonato, que é a mais recente, talvez a mais importante, visto que agora que a gente precisa dessa arrancada final para se livrar dessa situação incômoda que a gente está na tabela. Outra coisa importante, ó, inclusive lá a matéria do meu timão, Memphis Depay repete no Corinthians feito que não conseguia desde 2021, ou seja, 2 partidas completas jogadas 90 minutos seguidas. Lá na Europa é muito comum os caras pouparem, né, principalmente seus craques, que inclusive tá aqui na matéria. Por exemplo, jogou no Atlético de Madrid, ele nunca no Atlético de Madrid conseguiu engatar uma sequência de 90 minutos seguidos em 2 partidas consecutivas. E isso aconteceu a última vez no Barcelona, onde ele jogou contra o Real Betis e depois pegou o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Então você vê que o cara tem vontade, tá com gana e mesmo sem pré-temporada conseguiu dar conta. Então, inclusive, eu acho que no jogo contra o Racing, ao meu ver, eu não colocaria o Memphis de cara no jogo. Eu escalaria Yuri Alberto e Thales Magno de dupla de ataque inicial. Se dependendo do que ocorrer no segundo tempo, pode ser uma baita de uma opção o Memphis. E visto que o Corinthians acho que não vai atacar o Racing 100% do tempo, não vai ficar com a grande e maior posse de bola. E para um jogo que seja muito mais de contra-ataques, de ligações rápidas, por exemplo, Yuri Alberto e Thales Magno se encaixariam muito melhor, inclusive com as condições do que pode ser o jogo contra o Racing nessa semifinal de volta da Copa Sul-Americana. Para fazer todo esse levantamento aqui do vídeo do Memphis, eu peguei estatísticas tanto do SofaScore quanto do Footstats e também me inspirou um tópico lá no próprio meu timão do Lucas, que foi muito bem feito também. Quem está procurando uma camisa de qualidade com vendedor de confiança, preço justo, a Banda Store é um divulgador de links onde você vai encontrar essas opções, tanto modelo torcedor, modelo jogador, camisas clássicas, alternativas, retrô, muita opção maneira. Eu gosto sempre muito dessas opções aqui, modelo jogador que a gente pouco encontra no Brasil. E aqui tem uma qualidade boa com valor justo. Essa, por exemplo, a Black, surgiu lá no início algumas opções de compra diretamente do site da Nike, depois nunca mais. Meu Deus do céu, Nike, volta a atualizar esse estoque aí, eu tenho certeza absoluta que quantas camisas tiverem lá serão vendidas. Mas enfim, fica aí, ó, aqui tá disponível, você pode vir, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado caso você deseje adquirir. Eu produzi esse vídeo para mostrar que sim, o Memphis Depay tá tendo um baita de um impacto positivo, mesmo num curto espaço de tempo. Vamos dar tempo pro homem, por mais que ele não esteja na condição física ideal, somente ano que vem ele terá uma pré-temporada completa com a equipe e aí sim que a gente poderá ver o real Memphis Depay no Coringão. E vai voar, meus amigos. Ele tem uma qualidade técnica muito acima dos demais daqui. Então vamos torcer para que ano que vem a gente não tenha apenas Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Vamos por mais, Corinthians. Vamos nas Copas Sul-Americana conseguir essa final e conseguir esse título, porque imagina a gente ter todas as competições, as principais competições para a gente disputar ano que vem. Sem contar esses jogos muito interessantes, como por exemplo contra o campeão da Liga Europa, caso a gente ganhe a Copa Sul-Americana. Disputar mais uma Recopa, pô, ia ser incrível. Vai dar bom, pensamento positivo pro jogo contra o Racing e vai Corinthians, meus amigos.